Vamos agora resolver um exercício que caiu na Sesgran Rio, que é um vestibular unificado do Rio de Janeiro, né? Nem tem mais. Para bombardear um alvo, um avião em voo horizontal a uma altitude de 2 quilômetros solta a bomba quando a sua distância horizontal até o alvo é de 4 quilômetros. Hoje não é muito comum um exercício desse tipo, né? Que remete a guerras, bombardeamento, mas em todo caso, vamos lá. Admite que a resistência do ar seja desprezível. Para atingir o mesmo alvo, se o avião voasse com a mesma velocidade, mas agora a uma altitude de apenas meio quilômetro, ele teria que soltar a bomba a que distância horizontal do alvo? Então, voando a 2 quilômetros, ele solta a bomba a 4 quilômetros do alvo. E se ele tivesse só meio quilômetro? A que distância horizontal teria que soltar a bomba para atingir o alvo? Veja, esse exercício não fornece o valor de G. Eu tenho visto por aí o pessoal resolver usando o valor de G, por conta própria. G é 10 e acabou. Fica bem mais fácil. Eu vou me propor a resolver não usando o valor de G. Vocês vão ver que é possível. Eu não sei qual era a intenção do avaliador que fez esse exercício, porque não é necessário o valor de G, é possível resolver sem. Então, eu escolhi um caminho mais difícil, para mostrar para você que é possível resolver sem o valor de G, tá bom? Se você quiser, você ao longo da resolução, põe o valor de G, 10, e você vai ver que fica bem mais fácil realmente, tá? Eu quis ser mais purista e seguir o enunciado, ele não deu o valor de G. Como eu não preciso dele, eu não vou usar. Bom, primeiro eu tenho aqui então, a bomba foi solta a 2 quilômetros de altura, com uma certa velocidade inicial, que eu não sei qual é, e vai atingir o alvo a 4 quilômetros na horizontal. Vamos colocar a origem do eixo Y aqui em cima, o eixo Y para baixo, o G é sempre para baixo, ele vai ser positivo. O eixo Y para cá, para a direita, começando lá em cima também, tá legal? Vamos então, o caso 1 é esse, né? Que a bomba foi solta de 2 quilômetros de altura e o alcance horizontal foi de 4 quilômetros. Vamos pensar primeiro no movimento vertical. Eu tenho aqui a equação do Y, 2 quilômetros de altura, posição inicial 0, velocidade inicial 0, meio de GT2. Se eu colocasse aqui 10, eu podia achar direto o tempo, mas como eu disse, eu não vou fazer isso, porque o G não foi dado. Eu vou bater o pé aqui. O G não foi dado, não vou usar. O movimento horizontal, o X é 4, a equação do X aqui eu vou colocar 4, e o V0 não sei. Veja, se eu colocasse o 10 aqui, eu já acharia o tempo, coloco aqui, já acharia a velocidade inicial. Ficaria muito mais fácil. Mas como eu disse, eu vou ser purista aqui. O G não foi dado, não vou usar. Para mostrar para vocês que é possível resolver sem o valor de G. Bom, o caso 2 é quando a bomba é solta de meio quilômetro de altura. Veja que não estou me preocupando em mudar as unidades. Meio quilômetro, deixei assim, não passei para 500 metros. Isso porque a única unidade aqui é quilômetro. Eu não estou usando G 10 metros por segundo ao quadrado, então não há incompatibilidade de unidades, né? Quando eu coloco aqui meio na expressão do Y, meio GT linha ao quadrado igual a meio, passo o meio, o 2 para cá, fica GT' ao quadrado igual a 1. Por que T'? Porque o tempo agora de percurso é outro, né? Eu chamei de T'. E a expressão eu chamei de 3, tá bom? Agora, no movimento horizontal, eu tenho x igual a x0 mais vxt. O x é exatamente o que eu quero. Qual é a distância horizontal percorrida nesse caso em que a bomba foi solta de meio quilômetro de altura? Então fica lá, x igual, x0 é 0, v0 eu não sei qual é, né? T'. Fica então essa expressão aqui que eu chamei de 4. Muito bem, dividindo a expressão 2 pela 4, 2 é aquela da outra página, que era V0T igual a 4. E a 4 é essa aqui, ó, V0T' igual a x. Então, dividindo uma pela outra, eu vou ter T sobre T' igual a 4 sobre x, tá? Porque corta o V0. Agora, dividindo a 1 pela 3, a 1 está na outra página, era aquela GT ao quadrado igual a 4. E a 3 é essa que está aqui, ó, GT' ao quadrado igual a 1. Tá? GT' ao quadrado igual a 1. Veja que o G cancela. Tá aí, ó, eu não preciso do G. Tá vendo? Não preciso do G. Aí sobra T ao quadrado sobre T' ao quadrado igual a 4. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, eu tenho que T sobre T' igual a 2, porque a raiz de 4 é 2, né? Agora veja, comparando essa expressão com essa, eu tenho T sobre T' igual a 4 sobre x, T sobre T' é 2. Então eu tenho que 4 sobre x é 2, né? 4 sobre x é 2. Multiplicando aqui, ó, dá 2x igual a 4. Então x igual a 2, x igual a 2 quilômetros. Então quando a bomba é solta de meio quilômetro de altura, o alvo atingido deve estar a 2 quilômetros de distância, na horizontal. É o que o problema pedia. A bomba deve ser solta
2 quilômetros antes do alvo, para que ele seja atingido. É isso aí, não precisei do G. Esse aqui não é exercício de vestibular, exercício que eu mesmo bolei, mas é um clássico comum, que serve para que a gente estude várias etapas de um lançamento oblíquo. Um canhão em um plano horizontal dispara um projétil com velocidade de módulo 200 metros por segundo, que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal. Sendo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, encontre o instante que o projeto atinge a altura máxima, a altura máxima atingida por ele, tempo total de percurso, o alcance horizontal do projétil, e para essa velocidade de lançamento, que é 200, né? Qual será o alcance máximo possível? É isso aí. Vamos lá. Vamos começar aqui. O instante que o projétil atinge a altura máxima. Eu tenho aqui o projétil, a velocidade inicial dele e o ângulo de tiro, né? Eu desenhei o eixo Y para cima, o eixo X para a direita, ambos partindo desse ponto. O G para baixo e, portanto, ele vai assumir um valor negativo, que ele é contrário ao eixo Y. Vejam, todos esses itens podem ser feitos com fórmulas prontas, mas eu sou absolutamente contra isso. Vocês vão ver que não são necessários. Basta que você conheça essas velhas conhecidas do MI, o MU e do MOVE. Vamos ver, olha. Primeiro, a velocidade inicial é dada, 200 metros por segundo. O G é 10, mas como eu disse, ele ganha um valor negativo, né? Ganha um sinal negativo, porque ele é contrário à orientação do Y que foi dado. Θ é 60. Muito bem. A pergunta do item é em que instante ele atinge a altura máxima, que é o mesmo que perguntar em que instante a velocidade vertical é zero, não é? A velocidade y é zero. Ele sobe, 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 a velocidade vertical vai diminuindo até que ela zera e ele volta a cair. Então, perguntar em que instante a velocidade ele atinge a altura máxima é o mesmo que perguntar em que instante a velocidade y é zero. E basta, então, usar a expressão da velocidade. Vy igual a V0y mais gt. Para isso eu vou precisar encontrar, então, o tal do V0y. Como nós vimos lá no resumo, V0y é V0 seno de θ. Portanto, é 200 vezes seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, o que resulta 100 raiz de 3. Então, agora sim, usando a expressão da velocidade, Vy igual a V0y mais gt, zero, portanto, no Vy, 100 raiz de 3 menos 10t. Passo o 10t para cá, 10t igual a 100 raiz de 3, divido o 10, passo para cá o 10, né? 100 por 10, 10 raiz de 3 segundos, o instante que ele atinge a altura máxima. Ok? Essa é a resposta do item A. O item B pergunta a altura máxima atingida por ele. A altura máxima atingida pelo corpo seria o valor de y nesse instante. Ou então seria o delta y quando a velocidade y é zero. Então eu posso tanto usar a equação de Torricelli e calcular o delta y, como usar a função horária do y igual a y0 mais v0yt mais meio de gt2. Tá bom? Aqui eu optei pela Torricelli. Na verdade, tanto faz. Vy ao quadrado igual a V0y ao quadrado mais 2g delta y. Então, lá em cima, a velocidade é zero, a velocidade inicial y eu conheço, mais 2g delta y. Isso aqui ao quadrado vai ser, olha, 100 ao quadrado é 10.000. A raiz de 3 ao quadrado é 3. 10.000 vezes 3, 30.000. O g é menos 10, então isso aqui dá menos 20. Passo o 20 delta y para o lado de cá, fica 20 delta y igual a 30.000. O 20 passa dividindo, isso dá 15.000. Então, a altura máxima, 15.000 metros ou 15 quilômetros, sem nenhuma necessidade de decorar fórmulas a mais. A gente já tem muitas delas, tá bom? Item C, o tempo total de percurso. Isso é tranquilo, gente. Se ele levou 10 raiz de 3 para chegar na altura máxima, ele vai levar o mesmo tempo, mais 10 raiz de 3 para chegar no chão de novo. Tá? Então, o tempo total de percurso é o dobro desse valor, ou seja, 20 raiz de 3. Vamos lá, o item D pede o alcance horizontal do projétil. Alcance horizontal é a distância no eixo X, até o projétil voltar ao solo, né? Bom, para isso eu vou precisar do V0x, que é esse pedacinho aqui, né? É a velocidade inicial x, que é dada por V0 cosseno de θ. Seria então 200 vezes meio, que dá 100. Esse é o V0x, 100 metros por segundo. O alcance nada mais é do que o valor de x no instante 20 raiz de 3, que é o tempo total de percurso. É só isso, nada de decorar fórmula de alcance. Substituindo então aqui, eu vou ter
x0 é 0, v0x é 100, instante máximo é 20 raiz de 3, 2000 raiz de 3. Esse é o alcance desse projeto. O item E pergunta, qual é o alcance máximo possível? O alcance máximo possível se dá quando o ângulo de tiro é 45 graus. Veja que é uma outra situação. Aqui nós lançamos o projeto a 60 graus, mas ele agora pergunta qual é o alcance máximo que é possível com essa velocidade inicial, não é? Isso se dá quando o ângulo de tiro é 45 graus. Você pode refazer todas as contas mudando agora o ângulo para 45 graus, encontrar o alcance. Mas só para relembrar que existe uma expressão para alcance de um projétil, essa aqui nós vimos no nosso resumo, né? Tá certo? E embora a gente não precise dela, e eu mesmo estou afirmando isso, né? É só para lembrar que ela é que me permite descobrir que o alcance máximo é quando o ângulo é 45, porque essa expressão me permite perceber que quando a velocidade, para uma certa velocidade, o alcance vai ser máximo quando o seno for máximo. E o maior seno possível é 1. E quem tem seno 1 é 90. Então, o 2θ seria 90. 2θ 90 significa que o θ é 45. É mais por isso que eu voltei a usar essa expressão. Mas, repito, você poderia resolver essa questão sem usar essa fórmula, tá bom? Mas vamos lá. Então, usando essa expressão que já está aqui, velocidade ao quadrado, 200 ao quadrado, seno de 2 vezes 45, que é 90, que vai dar 1, isso dá 40.000 sobre 10, 4.000 metros seria o alcance máximo possível. Valeu? Abraço.